Olá, boa noite. Eu sou Fernanda Ricardo Campos, sou leitora na Universidade de Buenos Aires. E estamos aqui, segunda mesa da terceira edição do Bate-Papo Linguístico, que é, para quem é a primeira vez, né, que está acompanhando, está assistindo, é um ciclo, um espaço para um ciclo de debates para estudantes e profissionais aqui do professorado português, não só na Argentina, mas também nos países limítrofes aí. E, como eu te falei, né, tem o objetivo de promover discussões e reflexões sobre, né, formação docente, a, trabalhos, pesquisas em andamento, de forma a complementar, né, os estudos. O leitorado, ele está dentro da Cátedra de Estudos Livres, Cátedra Livre de Estudos Brasileiros da Faculdade de Filosofia e Letras, da UBA, e também o evento também é apoiado pelo setor educacional da Embaixada do Brasil. Então, hoje, para a nossa segunda mesa, que é experiências literárias e culturais, nós vamos contar com a presença de duas professoras, que são, gente, dois trabalhos bem legais que eu estou super curiosa para ver. Nós vamos começar com a Daniela, que vai apresentar aí para a gente Imaginários Literários. Precisei sair. Imaginários Literários de Fim de Mundo, Argentina-Brasil no século XXI. A Daniela Pisklein, ela é professora de português pelo Instituto de Enseñança Superior em Línguas Vivas, Juan Ramón Fernández, é mestra em Estudos Literários da América Latina pela Universidade Nacional 13 de Fevereiro, UNTREF. No Línguas Vivas, ela ministra aulas no professorado de português e no tradutorado de português, e na Faculdade de Ciências, Faculdade de Humanidades e Ciências da Educação da Universidade Nacional de La Plata, é professora de Língua e Gramática Portuguesa na formação de professores de português. E também pesquisadora do Proyecto Promocional de Investigación y Desarrollo, Cultura, Arte, Sociedade, Argentina e Brasil, séculos 20 e 21, dirigido pela professora Ana Bugnonet, creio. Então, eu vou dar a palavra para a nossa primeira convidada, Daniela. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada. Boa noite para todo mundo. Agradeço a possibilidade de participar e também de fazer a divulgação do... Bom, tem aí um nome super extenso que é Proyecto Promocional de Investigação e Desarrollo. A palavra promocional me faz pensar mais em promoção de supermercado, mas tem a ver com justamente promover a pesquisa. E para nós é super importante, quando falo nós, estou falando da equipe de pesquisa, são importantes esses passos, sim. Em particular, o nosso projeto de pesquisa tem como um dos objetivos aproximar as áreas de ensino e de pesquisa, que é uma possibilidade que aparece no ensino superior e que, como já aconteceu no encontro semana passada, nós achamos que devem estar próximos esses espaços, não só para nós professores, professoras, mas também para estudantes. Então, vou começar a apresentação. Aqui. Bom, se não me engano, vocês estão vendo a tela, mas não está bonito. Então, eu vou trabalhar, basicamente, o assunto de pesquisa que eu tenho são esses imaginários literários de fim de mundo, sim. Para isso eu faço um recorte, eu trabalho especificamente em 2 romances, um deles é Distância de Rescate, de Samantha Schweblin, publicado em 2014 na Argentina e posteriormente em vários países, e de Gados e Homens, de Ana Paula Maia, publicada no Brasil primeira vez em 2013, pela Record. Então, eu gostaria de começar com... esse momento em que... Aqui, mais ou menos. Gostaria de começar com umas palavras de Ailton Krenak, sim. O livro publicado é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Na verdade, uma série de palestras, conversas que Krenak deu numa viagem em diferentes momentos, mas, se não me engano, essas são palestras em Ideias para Adiar
o fim do mundo são palestras que ele deu numa viagem na Europa, parece que a única possibilidade para que as comunidades humanas continuem a existir é à custa da exaustão, e eu quero fazer ênfase nessa palavra, de todas as outras partes da vida. Também fazer ênfase nesse conceito de pensar que as vidas humanas fazem parte de um conjunto de vidas, porque esse é um dos conceitos com que eu trabalho esses textos literários, justamente pensar o conjunto do vivo. Então, um pouquinho menor, agora sim. Acerca da pesquisa, esse projeto, que, bom, já mencionamos, nome extenso, sediado na Universidade Nacional de La Plata, começou em 2018, tem um primeiro período 2018-2020 e um segundo período 2020-2024. Na verdade, eu só me incorporei em 2021, ano passado. E houve mudanças, por exemplo, os integrantes nesse ano são Ana Bugnone, Veronica Capasso, Marcela Cotti, Julia Cisneros, Samantha Rodrigues e quem fala para vocês. Mas, por exemplo, aqui que está presente, eu agradeço, né, assim, companheira, Rosane Nascimento de Souza, sim? Ela estava até ano passado, na verdade, assim como, do mesmo modo que eu entrei, ela saiu do projeto, né, questões pessoais, né, vidas complicadas as nossas, e Rosane esteve presente na publicação do livro do ano passado, que agora vou comentar para vocês. Qual o interesse da pesquisa? Bom, nós fazemos estudos comparativos de produções culturais da Argentina e do Brasil, com uma perspectiva intercultural, decolonial e transdisciplinar. Algumas das disciplinas são sociologia, estudos culturais, estudos sociais da arte, história, crítica cultural, antropologia crítica, teoria literária. Bom, ali eu coloco alguns dos trabalhos em andamento, estão faltando outros, mas só para vocês terem uma ideia. Por ejemplo, demandas socioambientales y visualidades en América Latina, los casos de agitazo por los humedales y zona argentina, e projetemos no Brasil, que vocês devem ter conhecido, se não conhecem, procurem, porque vale muito a pena. Ou também, por exemplo, Julia Cisneros está trabalhando agora em produções poéticas experimentais de artistas mulheres na Argentina e no Brasil durante a segunda metade do século XX. Então, o nosso projeto tem século XX e século XXI. Eu foco o meu trabalho, sim, nesse século XXI. O livro publicado no ano passado, ou seja, tipo, antes de eu começar no projeto, eu coloquei aqui os nomes dos capítulos, sim, um capítulo que é como uma linha de pesquisa por cada participante. O livro vocês podem encontrar grátis, de graça, online, sim, e é um bom material para incluir nas nossas aulas. Aproveitando a presença de Rosane, vou comentar o capítulo de Festa Junina, tradição representativa da cultura popular no Brasil. Sim, escrito, sim, a pesquisa foi levada em frente por Rosane e por Maria de Fátima Nunes de França, também. Então, bom, o que eu quero dizer quando eu falo de imaginários de fim de mundo? Primeiramente, eu quero considerar esses retratos ficcionais de fim de mundo, sim? Considerar que são retratos, que são momentos, que são áreas sociais, sim, da cultura. Nesse caso, vou trabalhar com literatura, mas não é a única produção cultural em que nós podemos trabalhar esses imaginários. Quando falo de fim de mundo, tomo aqui isso não devia acontecer, isso também não. Aqui. Quando falo de fim de mundo, eu estou me referindo, sim, vou tomar aqui um trecho, uma citação de Viveiros de Castro e Danoski, que é: fim de mundo será tomado, é erro meu, como algo que é necessariamente pensado a partir de um outro polo, um nós que inclui um sujeito do discurso sobre o fim. O que isso significa? Eu vou trabalhar sempre na relação desses dois polos como considerados imbricados, sim? Ou seja, o nós, que é cultura, Viveiros de Castro e ainda nós, que fazem um trabalho da mitologia ameríndia para pensar nosso tempo de catástrofe ambiental. E pensa nas mitologias, sim, não só escatológicas, não só de fim de mundo, mas também de início do mundo, sim, para
tomar uma espécie de contraste, isso que faz antropologia crítica, em que, ao colocar outros casos de outras culturas, nos possibilita ampliar o enfoque, o olhar sobre nós mesmos. Então, o que aqui interessa com o Fim de Mundo é pensar a relação entre nós e esse mundo, entendendo que o mundo é sempre subjetivo, é sempre o mundo de um sujeito, de um coletivo, de um grupo, e também toma aqui o conceito do discurso sobre esse fim, entendendo que quando nós falamos em discurso aqui, com o meu corpo, estou pensando nesses textos. O que dizem esses textos em relação a esse fim de mundo? E aqui eu trabalho com dois conceitos. Um é o entorno, que é o conceito integrador do vivo. Quando nós falamos, por exemplo, isso depende da linha teórica que vocês tomarem, da biblioteca, realmente, com que vocês preferem tomar como... Na verdade, depende da visão, do posicionamento político e ético que cada pessoa tem. E eu tomo entorno e não tomo, por exemplo, meio ambiente, porque meio ambiente é um conceito que vem tipicamente do Ocidente para pensar em esse espaço como espaço à parte dos sujeitos. Pelo contrário, o entorno é o produto do cruzamento das vidas, não é só espaço. São as vidas humanas e não humanas conformando, sim, esse espaço. Então, o espaço é cruzamento de vidas. E também considero, em segundo lugar, para analisar as relações entre os romances, as relações entre o vivo, e coloco o vivo como conjunto heterogêneo, multiforme, dispar, em contínua mudança. Sim? E eu prefiro, aqui uma escolha teórica, de fazer foco nas associações, ou seja, de tomar distância de toda uma perspectiva e até uma epistemologia que considere e coloca cessuras entre as formas do vivo, sim? E com aquela, bom, com aquela quase caso quase esquizofrênico da nossa sociedade, em que biologicamente seríamos animais, mas nunca nos consideramos como animais, tem todos aqueles espaços de ambiguidade, justamente porque não, vivemos, infelizmente, um mundo que coloca como discursos hegemônicos, discursos que colocam o ser humano como diferente dos outros, não só em primazia, mas também diferente. O que tem em comum esses romances? Vou comentar o que tem em comum, depois vou passar a comentar o enredo de cada um dos romances, um pouco a trama. Sem spoiler nada, porque eu detesto que isso tudo que eu faço é para que vocês leiam os romances e ter mais uma perspectiva. Não é para que vocês considerem que já leram, entendem? Não, nada disso. Então, os protagonistas, sim, vamos ter, no caso do romance de Ana Paula Maia, Edgar Wilson, e o caso de Distância de Rescate, Amanda, desponta por sua capacidade de perceber e compreender o que está em volta. Então, eles veem, eles percebem um estado de coisas que mais ninguém percebe. Sim? E o que eles percebem é justamente por essa capacidade de se colocar em relação com o que está em volta. Também em comum essas estéticas planetárias, toma esse conceito de Elias e Moraro, são autores dos Estados Unidos. Basicamente, eles trabalham o que é chamada de virada planetária, que é toda uma forma de conceber produções culturais, não só na produção, mas também na análise de produções culturais. E o conceito de planetariedade é justamente pensar em um conjunto, sim, que não hierarquiza as formas de vida. Por enquanto, eu vou sumarizar desse modo. Também os romances apresentam um esgotamento do entorno na figura do campo produtivo e produtor, articulando vidas humanas e não humanas. Um prejuízo de ambos os tipos de vida, isso é democrático, uma vez que a produção envolve devastação das vidas, da saúde, do vivo, sim? Quando eu falo entorno, na verdade, estou integrando isso tudo. E também alterações na figura do campo. O campo, tanto na Argentina quanto no Brasil, apresenta um repertório simbólico com atributos normalmente ligados à paz, à saúde, sim? A figura do bucólico, né? E aqui
vamos pensar que é mais um repertório, não é que eclipsa, que toma, sim, mas vamos pensar que aparece um novo atributo, não só nesses romances, em outros romances, tanto no Brasil quanto na Argentina, mas aqui não dá tempo de mencionar, que colocam outros atributos para o campo, como o de ser tóxico, sim, a toxicidade do campo e a chacina hiperbólica, sim, essa matança, esse matar contínuo. Sim. Então, coloquei aqui três conceitos só de tudo que eu realmente usei. De Veros e Castro Danowski, sim. Basicamente, esse livro é A Mundo por Vir, tem assim, um título um pouco mais extenso, mas eu coloquei essas relações entre nós e o mundo, sim. De Eliezer Moraes, o conceito de planetariedade, e de Moore, o de capitaloceno. Talvez vocês tenham ouvido falar em antropoceno, como sendo o novo não, mas o último período geológico, Crutzen, foi quem batizou, porque foi o primeiro que publicou em 2000, mas houve referências anteriores, em a Antropoceno, explicando que as mudanças geológicas do Antropoceno decorrem da ação humana. Sim? Então, as mudanças... Bom, ali tem toda uma questão de saber geográfico, de físicos, sim, geológico, que eu não conheço, mas basicamente é a ação do homem, estamos falando justamente, o que falava antropoceno era a ação do homem sobre o planeta. Com capitaloceno, são como alguns autores e autoras revisitaram esse conceito de antropoceno, explicando que não era homem, que na verdade é o capitalismo, sim, que como forma, não é apenas um modo de produção, mas também um período e um modo de vida, sim, que cria um processo de exploração e devastação, sim, com forte impacto em todas as vidas. Então, vamos um pouco para os romances. De Gados e Homens, de Ana Paula Maia, primeiro comentário, vocês encontram de graça online. Sim, ler livros, acho que é a versão de ler livros. O que tem é que tem poucas palavras por página, então não imprimam, vão perder dinheiro. E é uma opção. É mais difícil para nós aqui da Argentina comprar livros, então eu prefiro comprar o livro, sim, mas é uma opção de ler se nós não temos a possibilidade de comprar. De Gados e Homens, de Ana Paula Maia, faz parte da Saga dos Brutos, é o último livro publicado da saga, mas na diégese, na verdade, embora seja o último publicado, na diégese o livro é o primeiro de todos, sim? Ou seja, a história interna, sim, que nós lemos em De Gados e Homens, mostra Edgar Wilson, sim, nos inícios de histórias que depois lemos em Carvão Animal e Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos. Então, Edgar Wilson, nesse romance e em outros, é um dos homens que faz trabalhos árduos, sim. O que a Ana Paula Maia diz é que levam os fardos da sociedade toda. Nesse romance, Edgar Wilson é um abatedor num matadouro. O abatedor é a palavra que é basicamente a pessoa que dá aquele golpe em... esqueci o nome do objeto. Bom, basicamente um martelo enorme que quebra a cabeça do bicho, coitado. E, Edgar Wilson trabalha no matadouro, que é muito sujo, o matadouro tem todas as seções, sim, e no romance Maia nos explica muito bem como é realmente o processo. Quem gosta de comer carne fica com menos vontade de comer carne, e quem não gosta já tem um material para dar para amigos, sim, para ficarem assim, né, se tornarem vegetarianos. Também é mencionada uma fábrica de hambúrguer, ou várias fábricas de hambúrguer, na mesma zona. Então, tudo se passa numa zona rural, que basicamente que explora gado, ou porque mata, ou que prepara para hambúrguer. Sim? Edgar Wilson trabalha junto com outros colegas, são todos homens, recebem salário muito baixo, eles têm no seu corpo, nas descrições. Ana Paula Maia trabalha com foco, chama de foco obsceno, de distância mínima, e ela é muito visual. Vários autores, por exemplo, Rezende diz, em relação a outros romances dela, mas explicando um pouco o estilo de Ana Paula Maia,
Beatriz Rezende explica que tem elementos do cinema de Tarantino, sim? Essa questão assim da forma de criar e também tem um ritmo de roteiro. E o que acontece durante, vamos ver, ou seja, é um romance, né? Tem que ter uma ação principal. Basicamente, Edgar Wilson é esse protagonista que percebe os sinais de alarme no entorno. Ou seja, é o entorno que grita um estado de coisas insuportável. As vacas abortam, não tem nascimento, as vacas não estão parindo, sim? As vacas e bois se suicidam, sim? Que é uma figura estranha. Normalmente, é, é, o quanto eu consegui pesquisar, não existe suicídio em animais, sim? Ao que parece, hum, uma prática horrível, né? Descrever aquilo uma prática. Mas, bom, seria uma prática muito humana. E justamente é isso que trabalha no romance Maia, é essa diferenciação entre humanos e animais. Ou seja, para os animais apresentam atributos e ações típicas de humanos, e os próprios homens, que temos que pensar que são esses homens que trabalham em trabalhos muito mal pagos, em condições péssimas, é, esses humanos são apresentados, basicamente o cotidiano deles é apresentado e você, leitor, sente que eles são as bestas. Sim? Outros sinais de alarmes, por exemplo, é que no Rio das Moscas, que é o rio daquela zona, muda o cheiro e a cor. Sim? Basicamente, o rio tem cor de sangue. Então, o que parece é que tudo que está em volta, ou seja, o entorno vivo, está gritando em a morte. Sim? E já o matadouro, né? Samantha Schweblin escreveu Distância de Rescate. Temos um romance um pouco diferente. No caso de Distância de Rescate, também é uma zona rural, é um povoado, mas já não é de exploração de gado, como o caso de gados e homens, mas de produção de soja. Temos o entorno que o romance descreve, esse campo produtor de soja, isso é colocado diretamente, animais mortos e crianças doentes. Sim? O livro todo é basicamente um diálogo não linear, é como se fosse um diálogo com tontura, como quem está bêbado ou que está. Sim, porque isso não estou explorando muito nada, não se preocupem, vocês ficam sabendo disso na página 4. Esse diálogo entre Amanda e Davi, Amanda a protagonista, Amanda está agonizando. Então, Amanda tem os efeitos, sim, é, da, do tóxico. Ela foi envenenada com agroquímicos, sim. Ela foi envenenada, não foi de propósito, é um acidente. Então, Amanda, de que trata o romance? Amanda ela quer tirar férias com sua filha Nina em um povoado rural, e ali ela conhece Carla, uma mulher, sim, local, que trabalha no latifúndio, e o filho dela, que é David. E no romance nós descobrimos que várias das personagens sofrem intoxicação. Logo no início, nós ficamos sabendo que David sofreu intoxicação quando era ainda mais novinho, e o que a mãe dele fez, Carla, ela levou David para uma curandeira. Sim? Então, nesse sentido, o romance é um romance que trabalha muito com o fantasy. Sim? Trabalha muito com essa parataxe, com um paralelo em que, basicamente, o fantástico, em que coisas que não seriam totalmente reais acontecem, mas não acaba sendo maravilhoso, entendem? Tipo, isso é estranho. Ou seja, por exemplo, ninguém duvida dos efeitos do que a curandeira fez. E, aliás, David consegue sobreviver, mas com consequências. Isso deixa vocês descobrirem no romance. Ali, por exemplo, eu coloquei o trechinho em que David se intoxica. Aparece ali, basicamente, Amanda, ela
estava procurando um cavalo que ela tinha perdido, que era um investimento dela com o marido dela. E ela vai, David é muito criança, é muito pequeno quando isso acontece, então ela vai com David. Então, David sabe andar, caminha, mas pouco. Então, num dado momento, ela descobre, sim, não se trecho outro bom, mas ela descobre que um pássaro morto ao lado de um rio, sim, ela vê o pássaro morto, ela vê o cavalo bebendo água desse rio, e ela vê David pequeno bebendo água com a mão. Sim? E no dia seguinte, o cavalo morre. Sim? E aí, quando Samantha leva David para a curandeira. Então, o relato todo, vamos dizer, relato não, é um relato, basicamente, é David perguntando, David, quem, quando Amanda não tinha sido intoxicada, era uma criança que quase não falava, aparece, temos várias matrioshkas, temos várias caixinhas de histórias, né? Um relato de um relato de um relato. Então, o que nós lemos diretamente, temos que reconstruir como leitoras, leitores, é Amanda indo, sim, saindo de férias, chegando, conhecendo, e ela tem um contato com David antes de estar envenenada e outro contato depois. Aqui tem alguns trechos de ambos os romances. Por exemplo, no caso de Ana Paula Maia, pensando sim de Gados e Homens. Em lugares onde o sangue se mistura ao solo e a água, é difícil fazer qualquer tipo de distinção entre humano e animal. As roseiras que margeiam os rios das moscas tornaram-se mais escuras ao longo dos anos, pois se alimentam da água sangrenta do rio. Esse é o entorno retratado por Maia. Aqui coloca no último, os ruminantes que pastam sossegados, que permanecem em grupos sozinhos, logo, Edgar Wilson estará frente a frente com todos eles. Ele que a própria besta assassina. E aqui coloquei alguns trechos, à direita estão alguns trechos de Distância de Rescate. No dejo de refregarme porque tengo la sensación de que tengo algo metido adentro. Sim, porque Amanda não sabe que ela tem. Ela fala dos vermes, ela não vê, ela tem todos aqueles elementos do fantasy em relação ao que o protagonista não consegue ver. Ou seja, que não existe uma lógica com uma lógica racional cartesiana, vamos dizer. Ambos os romances trabalham com o descentramento do sujeito. Sim. Aqui eu coloquei o trechinho à direita, aparece o trechinho que comentei para vocês de como David se intoxica, ¿sí? Entonces vi el pájaro muerto, estaba muy cerca a un paso de David. Le grité asustada y se asustó también. ¿Sí? Y aquí ella comenta, pero al día siguiente el caballo permaneció acostado. El padrillo tenía los párpados tan hinchados que no se le veían los ojos. Tenían los labios, los agujeros de la nariz, toda la boca tan hinchada que parecía otro animal, una monstruosidad. Justamente esse lugar, o lugar da transformação, de como a toxicidade do campo, sim, transforma os corpos. Isso aparece nos romances. Sim? E também, em Distância de Rescate, Amanda percebe, encontra sinais... Ai, não, isso não devia acontecer. Amanda percebe, durante esse relato em que ela agoniza, ela percebe... Desculpa. Só avisando, você tem 5 minutos. Perfeito, então vou fazer super rápido. Os pontos principais entre ambos os romances, sim? Ou seja, os pontos principais de cada romance. A figura do campo agrotóxico para a Distância de Rescate, a protagonista, que já falamos, é um mundo muito feminino, e um horror psicológico. Para de Gados e Homens, essa indiferenciação entre humanos e não humanos que a Ana Paula Maia trabalha na saga dos Brutos toda. Tem personagens humanas e animais também. As anomalias do entorno como sintoma da devastação. É um mundo mais masculino. Em ambos os romances tem uma quebra da figura do sujeito, sim, esse descentramento que eu comentei. E para concluir, eu coloquei aqui alguns pontos em comum em relação às estéticas, também em que ambos os romances tomam uma zona do vivo,
silenciada em outras produções culturais, ou seja, são povoados, sim, zonas rurais, assim, afastadas de grandes cidades e com sujeitos que normalmente não são protagonistas nas produções culturais. Não só na Netflix, também não em romances de circulação não hegemônica. Também acho super importante que, justamente por conta da época que nós vivemos, que esses imaginários de Maia e de Schöbling trabalham, são imaginários não hegemônicos, ou seja, não mostram a questão de catástrofe de Hollywood, que todo mundo morre de um mundo para outro. Infelizmente, é muito mais... leva muita mais dor e tempo. Sim? Então, acho que é mais uma forma de mostrar essa toxicidade no entorno. E ambas as duas, acho que apresentam justamente alguns elementos como que não são típicos da perspectiva ocidental, como um entorno mais plural e descentrado, ou seja, isso que eu falava de conjunto de vida. Por último, para concluir, eu gostaria de pensar que esses romances nos trazem ou nos lembram essa tarefa que nós temos com nossa época, sim? Vou ler aqui esse trechinho no final, que tomado de Ao Mundo por Vir, ensaio sobre os versos de fim, de Veras de Castro e Danowski. Falar no fim do mundo e falar na necessidade de imaginar, antes que um novo mundo em lugar deste nosso mundo presente, um novo povo, o povo que falta, um povo que creia no mundo que deverá criar o que de mundo nós deixamos a ele. Eu acho que esses romances lembram essa nossa tarefa. Agradeço o tempo. Muito obrigada, Daniela. Daqui a pouquinho a gente vai para os comentários, perguntas. Agora vamos para a nossa segunda apresentação, que é a professora Maria Fernanda de Souza Tomé, que vai apresentar para a gente grupos sociais minoritarizados no Brasil, compreensão a partir de algumas linhas históricas. A professora Fernanda, ela é pós-graduada em Ciência Política e Sociologia pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Atualmente cursa especialização de nível superior na análise e ensino do mundo contemporâneo. É professora de português do Instituto Línguas Vivas. Só um minutinho, deixa eu admitir aqui as pessoas. Dá aulas de cultura e da história nos professorados de português do Línguas Vivas e o Linguitas, né, do Sofia de Spengenberg. E também foi diretora do professorado de português do Línguas Vivas. Então, professora Fernanda, seja bem-vinda. A palavra é sua, fique à vontade. Olá a todos, boa tarde. Bem, primeiro queria agradecer o espaço que a Fernanda, a leitora, nos brinda para compartilhar experiências das diferentes instituições de ensino, de formação de professores de português. Queria agradecer àqueles que estão aqui agora, participando, ouvindo, e também parabenizar a Daniela, porque realmente deu um marco interessante para aquilo que eu vou falar. Alguns autores eu retomo, então, e aliás ela fez uma análise mais sobre dois romances, mas serve muito o que ela falou. Bem, deixe que eu vou compartilhar e vou abrir aqui. Não sei se todo mundo está a ver. Bem, a ideia dessa apresentação é, de alguma maneira, retomar aquilo que é o objetivo do bate-papo, que é apresentar experiências na formação de professores, nomeadamente na Cátedra de Cultura dos Povos de Fala Portuguesa, que está no segundo ano do professorado de português, na Escola Normal Superior em Línguas Vivas, Sofia Broncken de Spangenberg.
que pertence ao bloco das matérias culturais. A ideia, como está no segundo ano essa disciplina, e aqui tem alguns alunos, a ideia é apresentar para os alunos aspectos da realidade brasileira, mas tentando encontrar explicações e compreender a partir de algumas linhas históricas por que a sociedade brasileira é de determinado jeito. Sempre a gente trabalha com insumos culturais, com materiais culturais como filmes, músicas, literatura, como apresentou a Daniela, trabalha com documentários, também trabalhamos na formação de professores com matéria jornalística, com trabalhos acadêmicos, sei lá, com tanta coisa que nos apresenta uma determinada realidade social do Brasil. Aliás, com documentos elaborados pelas instituições de estatística. Então, eu vou mostrar assim, que eu coloquei alguns slides onde aparecem dados estatísticos sobre a sociedade brasileira. Deixa eu ver que eu tenho que fazer... não. Tenho que fazer outra coisa. Deixa eu ver. Para poder passar, tenho que estar no... não estou... Aqui, ó. Estão a ver bem, sim? Estas são estatísticas que a gente, infografias que encontramos do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde aparecem indicadores sociais da população brasileira, por exemplo, da pobreza, não? Quem são mais pobres no Brasil? Mulheres pretas ou pardas, homem preto ou pardo. Depois aparecem sempre fotografias nesse tipo de documentos, onde aparece claramente uma população de origem afrodescendente. Depois também, eu coloquei várias infografias como para dar um exemplo, para dar exemplos dessa questão. Aqui também, sobre a pobreza ou extrema pobreza no Brasil, sempre a população que é mais pobre é de origem parda ou preta. Aí, por exemplo, tem uma notícia que diz que mesmo com benefícios emergenciais, 1 em cada 4 brasileiros vive em situação de pobreza em 2020. Também aqui outros indicadores como a violência, a distribuição da renda, a educação, ou seja, a taxa de analfabetismo, a representação política interessante, que da Câmara dos Deputados, só 1/4 tem origem preta ou parda. Essas são informações que encontramos permanentemente na nossa leitura, nas redes sociais, nos jornais sobre o Brasil. Também encontramos informação sobre grupos de povos indígenas e comunidades quilombolas, como comunidades que querem manter a sua identidade própria e lutam pelos seus direitos. E depois aqui coloquei, isso era só para ilustrar charges sobre racismo, preconceito. O ilustrador Junião sempre denuncia. Ele, em todas suas ilustrações, aparece uma denúncia em relação ao preconceito, ao racismo, à violência. E aqui também sobre a abolição da escravidão. Outro slide que eu coloquei também para ilustrar o tema dos indígenas, como aparece o tema dos indígenas, que é uma minoria
subrepresentada no Brasil, que aparece sempre em relação a conflitos, como falava de alguma maneira a Daniela, com relação ao conflito do cuidado do Amazonas, ao problemas de desmatamento, não? Conflitos em demarcação de terras. Essas seriam, de alguma maneira, o que circula e que nós, como alunos e professores, não? Mas os alunos recebem toda essa informação permanentemente em relação a esses grupos que têm, e eu aí coloquei algumas palavrinhas como para ilustrar, que são constantes na sociedade brasileira. Por exemplo, a violência, como já falamos, o racismo, o preconceito de classe e de etnia, a exclusão social e a desigualdade social, a relação entre privilégios e carências, o conceito de subcidadania, a pobreza. Todos esses são constantes que encontramos no Brasil em relação a um denominador comum, as populações de origem afrodescendentes e as populações indígenas. E depois eu coloquei com uma outra cor a luta pelo reconhecimento dos direitos, porque esse é um avanço em relação às mudanças que a partir do finais do século XX, início do século XXI, se observam por parte dessas populações. Quando falamos em minoritários, subalternos, o que falamos, eu coloquei aqui algumas citações em relação ao que é a subalternidade, e Antônio Gramsci, não, que no seu Cadernos do Cárcere, coloca que primeiro faz uma ligação, para ele a subalterno era uma classe social mais pobre, mas depois amplia seu leque e se refere a escravos, camponeses, grupos religiosos, mulheres de diferentes raças. A socióloga indiana Spivak considera que os grupos subalternos são as camadas mais baixas da sociedade, constituídas pelos modos de exclusão dos mercados, exclusão da representação política e da possibilidade de se tornarem membros plenos no extrato social dominante. São minorias, mais do que minorias, são grupos minoritarizados, porque, na verdade, a parcela da população de origem africana ou parda, negra, como quisermos denominá-la, não é uma minoria em quantidade, mas é minoritarizada por causa do que a gente agora vai falar. Depois eu coloquei lá embaixo alguns conceitos que poderiam estar ligados a esta questão, mas não trabalhamos com os alunos do segundo ano. A ideia é com que ferramentas iniciais nós, alunos do segundo ano do professorado de formação, para professores de português, podemos abordar essas questões da realidade social brasileira. Então, eu coloquei, que sem dúvida acho que é uma resposta, vão concordar todos, que sem dúvida temos que problematizar o período colonial, para poder compreender a situação de subalternidade, de discriminação que vivenciam grandes parcelas da população brasileira. Temos que recuar para vários séculos e entender o que aconteceu durante o tempo colonial. E, aliás, outra questão muito importante é que esse caráter colonial, embora o colonialismo já foi ultrapassado, porque não existe esse sistema político, ficou na matriz das sociedades da América Latina. De alguma maneira, ficou essa estrutura. Por isso, Aníbal Quijano, ele considera que tem dois processos que convergiram e se associaram para criar esse padrão de poder. O primeiro é a codificação, ou seja, os conquistadores fizeram uma hierarquia de raças e
colocaram numa situação de inferioridade todas as raças que não eram raça branca. Isso, de alguma maneira, foi fundacional nas relações de dominação, não é? E nessas bases foi classificada toda a população da América, não só no Brasil, também na Argentina e em todos os lugares da América. E outro eixo que ele fala para construir novas identidades históricas é a articulação de todas as formas históricas de controle do trabalho, dos seus recursos e de seus produtos. Aí tem mais, o foco está no tema da escravidão, uma instituição que reaparece na Idade Moderna e que é aplicada aqui na América de uma forma quase trágica, não? Na disciplina, inicialmente, na primeira parte do ano, trabalhamos alguns conceitos mais teóricos para ter algumas ferramentas para depois fazer leituras posteriores. São textos bastante simples, mas que ajudam aos alunos a criar um certo arcabouço, não? Por exemplo, um clássico que é de Stuart Hall, trabalhamos com Silva, com Tadeu Silva, sobre identidade e diferença, sobre a ideia de cultura, do binarismo de Woodward. Mas aqui eu fiz uma citação, como fez a Daniela. Eu quis, antes de comentar como trabalhamos essas questões, quis colocar duas citações, de alguma maneira, muito que ilustram de maneira trágica o que aconteceu no período colonial com relação aos indígenas. E depois tem uma para os africanos. No texto, Há Mundos por Vir, também, tem um trecho que diz: se a América indígena dos séculos XVI e XVII representou para os humanos que invadiram um mundo sem homens, fosse porque eles a despovoaram objetivamente, fosse porque os homens que eles encontraram ali não se enquadravam na categoria dos humanos, os índios sobreviventes, os terranos de pleno direito daquele novo mundo, se viram reciprocamente como homens sem mundo, náufragos, refugiados, inquilinos precários do mundo a que eles não mais podiam pertencer, pois não mais lhes pertencia. Eu acho que essa citação ilustra plenamente o que foi a colonização e o extermínio que aconteceu com os povos indígenas. E com relação aos africanos, escolhi outro autor, que é o Luís Felipe de Alencastro, que ele coloca o foco no sistema escravista e fala que na captura, não, desses escravos na África, se completa com a despersonalização e que o cativo, já sabemos, é convertido em mercadoria, é reificado, poesificado e posteriormente é ressocializado no seu novo status de escravo luso-brasileiro para encaixar na produção da agricultura comercial, no caso, inicialmente, do açúcar. Quando trabalhamos na disciplina, trabalhamos as formas de imposição cultural e os processos de assimilação, que trabalhamos com 4 formatações, poderíamos dizer, como formas de culturar tanto índios quanto africanos. Isso trabalhamos muito, esta questão, a partir do texto do Darcy Ribeiro, do livro de Schwartz e Starling. Falamos das formas de imposição da cultura a partir da miscigenação racial, da missionação, da evangelização, da escravidão, que já sabemos que para o negro realmente é a forma mais importante de imposição cultural, e o tema da língua, não? Fazemos assim análises em relação aos textos e trabalhamos essas questões. Além dessas formas
que se impõem através sempre da violência, já vimos que existem outras formas declaradamente violentas, como são o extermínio a partir das doenças, das guerras que aconteceram durante o tempo colonial. Só para fazer um exemplo do tema da miscigenação racial, como aqui eu tirei umas ideias da Sueli Carneiro, fiz uma paráfrase, mas ela considera que no Brasil e na América Latina a violação colonial perpetrada pelos senhores brancos contra as mulheres negras e indígenas e a miscigenação daí resultante estão na origem de todas as construções da identidade nacional brasileira e também da identidade do resto da América, não? A violência sexual colonial é também o cimento de todas as hierarquias de gênero e raça presentes nas nossas sociedades, também tanto brasileira quanto outras sociedades da América Latina. Isso para marcar a questão da miscigenação, a importância não, que tem na construção dessa identidade histórica que hoje apresenta uma sociedade brasileira com todos esses indicadores tão marcantes de pobreza, de violência em relação à parcela mais pobre, que sempre é de origem africana ou indígena. Trabalhamos também formas de resistência na aula sobre como esses dois grupos humanos tentaram de maneira permanente resistir a essa imposição cultural. Algumas são de caráter mais individual, outras mais de caráter coletiva. Por exemplo, como falamos, o suicídio, a morte voluntária ou a depressão, aquele famoso banzo que os negros tinham, era como uma doença que provocava uma morte sem adoecer, mas era uma depressão, na verdade. O infanticídio, o aborto, eram formas que tanto índios quanto os negros tinham para suportar essa situação. Outras eram mais corajosas no sentido de assassinar feitores, senhores. O direito à preguiça, também astúcias para atenuar o ritmo de trabalho, fazer corpo mole, sabotagem nas produções, autoferimentos, todas essas questões em relação ao ritmo, a atenuação do ritmo de trabalho, a fazer o corpo mole, de alguma maneira depois ficaram ligadas à natureza do negro. Ou seja, aquilo que os negros faziam para conseguir resistir à situação, depois ficou ligado à temática, como que fosse parte da natureza da raça negra, não? Indolentes, preguiçosos, não é? Há fugas também, outra forma, fugas individuais, e de caráter coletiva temos revoltas, que no Brasil podemos destacar a revolta dos malês, algumas outras revoltas, e a mais famosa é a forma de quilombo, não? O quilombismo, a quilombolagem, que é uma forma de resistência que continua até hoje, de alguma maneira, não? Que a presença das comunidades quilombolas atravessaram colônia, império, século XX e até século XXI e ainda estão resistindo, não? Todas as formas de resistência foram violentamente reprimidas, isso já sabemos de todas as formas. Bem, e aqui eu coloquei para explicar a experiência duas atividades propostas para que os alunos façam algum texto de reflexão. Trabalhamos inicialmente com um documentário sobre os quilombos, não? E a partir daí, com os textos trabalhados na sala de aula mais teóricos, os alunos têm que tentar, e aqui também outro documentário, tentar refletir sobre como essa identidade de resistência, segundo Castells, não? Que era a identidade dos quilombolas durante toda a época colonial e até século XX
meados do século XX. Depois, no século XXI, tem um processo de etnogênese, como de transformação, e se transforma numa identidade hoje de projeto, uma identidade em que os quilombolas se consideram realmente, valorizam a sua história e a sua condição. Então, aí eu peço, por exemplo, que façam um texto em que utilizem citações do texto ou palavras dos entrevistados e dialoguem documentário com bibliografia, não é? Outro, falando em Krenak, que aí a Daniela fez a menção, aí está o Ayrton Krenak, trabalhamos com relação aos índios também, outro documentário muito interessante, que se chama Guerras do Brasil, as Guerras da Conquista, e também fazemos uma ligação, um diálogo entre textos teóricos e o documentário, tentando conseguir fazer, de alguma maneira, pontes entre as duas questões, não é? Relacionar os textos do Darcy Ribeiro, da Schwartz, com o documentário. E finalmente, só aqui eu coloquei alguns exemplos do que os alunos escrevem sobre as diferentes questões. Numa cor verde, eu coloquei aqueles que são aqueles que são do trabalho sobre a resistência quilombola, e que estão numa cor azul sobre os indígenas. E realmente muitos conseguem fazer trabalhos muito interessantes, e de alguma maneira o início de um trabalho de reflexão cultural e também o domínio do uso da língua portuguesa escrita, que no segundo ano ainda eles não têm todas as ferramentas, mas a ideia é incutir aquele bichinho do interesse, da reflexão, da análise. E aqui eu coloquei a bibliografia que usei para armar um pouco essa apresentação, e pronto. Obrigada. Não sei se deu para entender tudo. Deu sim, nossa, foi ótimo. Certo. Ainda sobrou um tempinho, podia ter... Sobrou. Olha, eu fiz rápido porque eu pensei que às 20 tínhamos que cortar. Não, tá ótimo, mas tá ótimo. Tá bem. Eu queria agradecer a Daniela e a Fernanda. Eu acho que são trabalhos importantíssimos, assim, por vários motivos. Aí eu vou só resumir para abrir, né, para as questões, mas, assim, ao meu ver, né, práticas decoloniais. Primeiro, em relação ao trabalho da Daniela, como que é interessante essa primeira dialogia, né, entre os dois países, essa forma que a gente pode criar pontes, como ela mesma comentou, né? Novas perspectivas também, a fazer uma leitura um pouco mais guiada. Eu procurei, eu não conhecia nenhum dos dois livros, e aí quando eu fui pesquisar um pouco, o da Samantha, inclusive, eu descobri que tem um filme adaptado e super elogiado, né, em relação... eu imaginei. Alguns críticos elogiaram, disseram que ele chega a ser ele faz jus ao texto da Samantha. Aí, enfim, não sei. Eu vou ler o livro primeiro, porque eu acho mais interessante, depois eu vou ver o filme. E aí, o da Maia, eu fiquei pensando que eu sou vegetariana. A gente consegue ler o livro, será? Curiosamente, essa semana, minha irmã conseguiu um emprego no Brasil, ela trabalha com recursos humanos e é um RH de um frigorífico. E aí ela mandou mensagem, depois do primeiro dia de trabalho, ela mandou mensagem, eu acho que eu vou virar vegetariana também. Aí eu fico pensando se a gente conseguiria ler o livro, porque é doloroso, né? Pelas partes que você coloca. Mas eu achei interessantíssimo, então, essa forma e essa perspectiva intercultural, né? Então, assim, de como a gente pode se conhecer, se ver aí nessas duas leituras que, de certa forma, elas vão conversar, né, entre si.
E aí já abre também para o trabalho da Fernanda, que eu achei interessantíssimo, porque o Brasil é um país complexo, né? E cada vez mais polêmico, assim. Então, como é que a gente... o que que a gente pode fazer para entender o Brasil, entender essas práticas, né? E como preparar os alunos para que eles possam entender isso, né? Que a gente chegou em um certo momento da nossa história, a gente chegou a caminhar para isso, essa conscientização, né? De que nós não fomos descobertos, nem o Brasil, nem nenhum país da América do Sul, né? De como foi violento o processo de colonização. Então, em um ponto a gente começava a entender isso, parece que depois houve uma pausa. E como a gente faz para que o nosso aluno consiga perceber isso, consiga ser um leitor mais crítico, quando a gente sabe que em algumas escolas, em algumas instituições, essa prática, né? Essa visão muito eurocêntrica, ou então essa prática de desconsiderar completamente, né, os povos originários, né, e quem realmente, e a população que realmente é a maioria no nosso país, né? Então, assim, nossa, eu fiquei pensando em várias coisas. Vamos ver como anda a discussão, e aí eu vejo se eu encaminho alguma pergunta. Mas, a princípio, eu só queria abrir para a questão aí as duas, né? Do trabalho em sala, assim. Então, de como é importante, né? O trabalho da pesquisa e a prática em sala. Então, assim, como é que os alunos eles recebem isso? A gente viu, rapidamente a gente leu alguns trechos do material da Maria Fernanda e de alguns trabalhos, né? Mas esse antes e depois, assim, de começar com esse trabalho mais crítico que eu chamo de conscientização mesmo, né? Bem, aqui tenho uma aluna que, aliás, está aqui, Andrea, que talvez, não sei se esta consegue falar, mas acho que seria ótimo que ela falasse sobre como ela vivencia essa questão não sei, Andrea, estou colocando talvez a obrigação em falar, mas acho que sempre é como uma espécie de descobrimento essa questão. Quando começamos a trabalhar com textos desse tipo, há uma paixão por saber e por conhecer mais sobre a realidade brasileira e talvez nessa disciplina o foco está mais nas questões mais da história para dar ferramentas e depois utilizá-los em outras matérias e como tu falaste, que sejam leituras mais críticas de qualquer coisa que eles peguem de literatura, de informação que circula. Acho que essa sempre é muito positiva a reação dos alunos em relação a toda a esse material que eu passo na disciplina, não? Não sei. Acho que a Andrea deve estar em outro lugar, mas está aí, mas não está. Se a Andrea quiser posso falar. Complementar? Posso complementar? Eu pego os alunos da Fernanda no terceiro ano, né? Então, é língua. E ontem não, segunda-feira, a gente trabalhando, eles estão apresentando alguns trabalhos, e um dos trabalhos era sobre mulheres negras, que a gente está vendo um pouco de toda essa parte de feminismo, adorei a expressão grupos minoritários, que eu fico indignada com essa minoria, que não é minoria no Brasil. E achei legal que, acho que foi Laura, não sei, uma das alunas, a gente estava vendo isso e falou assim: mas professora, mas será que esse conceito do cunhadismo do Ribeiro, a gente pode aplicar aqui, não sei o quê. Eu falei, de onde vocês tiraram isso? Aí ela falou assim, a professora Fernanda que nos ensinou. Eu achei muito legal que elas trouxeram de outra cátedra para a nossa, para a gente discutir. Eu acho que é isso muito que acontece, da gente trabalhar em sala de aula e depois eles vão
para outra outras e disciplinas. exatamente e Aproveitam. levam, sim, e o que é muito legal e assim que eu acho que esse é o objetivo do nosso trabalho, né? Que eles recebam esse pouco ensinamento que a gente pode dar e que multipliquem isso por aí. Não, isso é essencial, né? Porque, assim, quando a gente não, eu falo, quando a gente não aprende muito bem, a gente acaba repetindo práticas, né, de antes. Então, por exemplo, se não é bem educado enquanto está ali estudando, ele vai acabar repetindo algo de quando ele era criança. E isso foi em outra vida, praticamente, foi em outra época. Como é importante, né, levar isso, absorver de verdade, aí você tem certeza que quando ele for para a sala de aula, é isso que ele vai praticar, né? É isso que ele vai colocar lá para os alunos, que ele vai ensinar. Eu fico muito feliz em ouvir isso. A Andréia está aqui. Quer falar, Andréia? Ai, desculpa, eu tinha dado uma saidinha pro banheiro. Ai, a Não, Andrea sem me problema. avisou que estava. Não, sim, eu adoro as aulas de cultura, eu levo a sério, é muito bom, porque a gente aprende muita coisa e aprende de um outro jeito, não dessa coisa repetitiva, senão mais bem da história mesmo. E parece, eu sinto que estou assistindo um filme quando estou lendo os textos ou criando. E até parece que encarna a situação, né? Que, por exemplo, o caso que falavam do cunhadismo, da negritude, que a gente viu, a gente também nem sabia a quantidade de coisa que tinha por trás, né? Então, a gente fazemos com paixão, e ainda que a gente está começando, né? Tem muita coisa nessa caminhada para aprender, para fazer, para a gente se jogar e fazer aqueles textos, né? Que ainda, né, nesses primeiros anos, a gente está com a dúvida se está fazendo o português certo, e ainda por cima tem a história por trás, mas é uma experiência muito, muito boa, muito, muito boa de poder aprender e, ao mesmo tempo, né, aplicá-lo na língua portuguesa. Obrigada, Andréia. Nada. Eu só queria. Aí, Daniela, eu fiquei em dúvida em relação a alguma coisa. O projeto de investigação, você faz com os alunos em sala? Como que é? Me deu uma dúvida. Não, Não. na verdade, não. Infelizmente, não. Na verdade, eu sou professora de língua e gramática, com muito conteúdo de linguística, né, Rosane? Mais do que a gente gostaria. Eu trabalho, às vezes serve, porque na última matéria de língua e gramática, que é língua e gramática 6, na UniLP, é análise do discurso. São, por exemplo, pelo menos contribuições, né, ou pelo menos tomar alguns elementos da perspectiva da análise do discurso. São os conteúdos mínimos. Então, me serve, quer dizer, eu utilizo textos literários, entre outros materiais, para analisar diferentes questões que eu vou apresentando, né? Na verdade, no caso de língua gramática portuguesa 6, é para pensando que já tiveram várias línguas e gramáticas e já conhecem várias das ferramentas que tem uma abordagem muito mais do ponto de vista ou dessa materialidade linguística de forma sem considerar contexto, política, cultura. E então a ideia é que tenham caixa de ferramentas para a elaboração de material didático, para recorte ou também para quem quiser enveredar por pesquisas, também pode. Por enquanto, não. Na verdade, eu comecei esse ano, bom, ano passado, mas assim, eu sinto um pouco que entre 2021 e 2022 põe o ano, mas é mentira, né? Já seriam quase 2. E o que me acontece, aqui uma das pessoas presentes foi estudante de gramática da língua no Línguas Vivas, no primeiro semestre. O que estou fazendo agora, aqui gramática da língua não tem nada a ver, é praticar algumas questões de gramática da língua em alguns textos que eu acho interessante, que eu acho, na verdade, essenciais, que eu quero que as pessoas leiam. Então, o que eu faço vamos trabalhar gramática, quer dizer, gramática pura, dura, trabalho, não sei, 3 linhas, né? Então, trabalho com linha funcionalista, tradicional, vamos falar, né? Uma perspectiva, assim, tradicional, e uma linha mais gerativista. Então, mas eu trabalho, quando tenho que praticar agora, estou trabalhando com algum material de literatura. Por enquanto, eu nunca ministrei aula de literatura.
É muito uma coisa que eu sempre fiz, eu me formando e eu como pesquisadora. Esse projeto de certo modo, é uma continuação do meu projeto de pesquisa na minha dissertação de mestrado, em que Entendi. eu trabalhei, na verdade, trabalhei como era da América Latina, eu trabalhei textos do Peru, do Uruguai, eu incluí, né, mais, e da Bolívia. Que legal. Sim, porque eu realmente acho que esse contexto regional temos que usar, está ali, né? Nós fazemos parte de um contexto. É uma realidade que professores e professoras de outras línguas estrangeiras, tipicamente, não têm. E nós temos, eu acho que nós não fazemos muito por replicar essas lógicas, né? Aquelas lógicas que você falou da sala de aula, nós acho que replicamos muitas lógicas sem percebermos. Sim. E nós temos isso, quer dizer, quem eu falo como sendo não nativa, nós temos a possibilidade de ter professoras nativas, no sentido de uma pessoa que conhece diretamente a cultura. Raramente você tem uma professora de alemão que morou 20 anos na Alemanha, não é só por ser nativa, é por ter morado, entende? Por conhecer em carne e osso a cultura. Então, essas pontes estão ali, e a minha proposta que estou fazendo no Línguas Vivas, em assim, uma matéria que basicamente é língua 3, com um nome muito mais extenso, ali estou trabalhando, por exemplo, O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que foi prêmio Jabuti, não sei se vocês já leram, mas a proposta é algumas entradas no texto, algumas estratégias de leitura, mas eu tenho muito uma formação de pós-graduação, de conceber a literatura em relação com a crítica cultural. Então, a proposta dessa cátedra é muito... Ok, agora que eu mostrei leituras que eu faço, e eu tento potencializar leituras ali, né, que estão incipientes nas minhas alunas, são todas mulheres, né, falo feminino direto, realmente, a proposta, por exemplo, agora está sendo como o trabalho final da matéria, articular, ou seja, tomar o romance e articular com outras produções culturais, porque Maravilhoso. o eixo pode ser temático, mas não é só temático, não é porque o romance fala de, aliás, eu nunca considero como o romance fala de, mas isso, pessoal, ali no sentido de que isso tem ressonâncias com outros materiais, então, ali não estamos eu realmente considero que sempre estamos articulando língua e cultura, com essa perspectiva, claro. Sim, sim, não, verdade. E aí, antes que eu me esqueça, eu queria te pedir, depois você enviar, junto com a sua apresentação, o link do livro, para facilitar o acesso, que eu fiquei curiosa, eu quero ler. Sim. E aí, para ajudar também a divulgar, né, a produção. Claro, obrigada. Infelizmente, o único capítulo escrito em português é aquele de Rosane e Fátima. Não, mas Os outros sem tá. problema, sem problema algum. Eu achei a obra bem interessante, fiquei curiosa, e aí queria, se possível, para gente colocar nas nossas redes aqui. Sim, sabem, não existem muitos projetos que articulando Argentina-Brasil. Na Argentina, acho que existem 3, acho que em Córdoba, mas na UBA e La Plata. É pouco, é muito Se a pouco. gente pensar, é pouco mesmo. Eu não sei se na Unila tem algum, eu acredito, eu preciso pesquisar, pode ser que tenha, porque fronteira a gente está... Nossa, e a gente fica pensando, né, assim, é tão pouco promovido agora você falando, e a gente tem muito mais coisas similares do que distintas, né? Assim, que a gente poderia tirar proveito, e é incrível isso. Por isso que eu falo, é uma prática bem da colonial mesmo, assim, né? Nesse sentido, de a gente começar a tirar proveito da nossa própria produção e dessa semelhança que a gente tem. Aí eu tô falando a gente, América do Sul, sabe? Do nosso continente, assim, né? Do nosso contexto. Aqui, a Universidade Nacional de Rosário tem a disciplina Literatura Comparada Argentina-Brasil. Aí, ó, tem mais um, em Rosário. A Letícia Bergueiro acabou de falar. E aí, eu queria falar uma coisa que eu até tinha anotado aqui em caixa alta, quando a Maria Fernanda falou, né, falou assim, da existência dos quilombolas. Eu falei assim, nossa, resistência, não é existência, é resistência. Aí logo depois ela já falou, né, não, porque ainda resistem e tal. E aí fiquei pensando, e ontem eu acabei acompanhando, né, as redes sociais da UFMG,
eles resistem justamente graças, assim, a alguns movimentos sociais e à academia, eu acredito, né? Que é uma força também interessante. E aí ontem eu li uma notícia que eu fiquei muito feliz. A gente precisa de notícias assim, né? Para continuar sobrevivendo. O Conselho de Ensino de Pesquisa e Extensão da UFMG acabou formalizando um título, na verdade é um título de doutor, mas é como... Quer ver? Cadê o termo? É um reconhecimento que abre caminho para que pessoas que, na verdade, a pessoa não tem um título, é um título notório, na verdade, né? Não tem um título de doutorado, mas ela tem as capacidades, tem todo o conhecimento é, de uma pessoa que estudou, teve uma educação formal, né? E aí ontem eles formalizaram um título para o senhor Valdemar Chacriabá, e ele acabou recebendo, teve uma cerimônia na UFMG, e eu achei isso muito... Não, não é honoris causa, é diferente. Ele é diferente. A, Grala colocou, né? Doutor honoris causa, não, é diferente. É, é título notório. Eu tinha anotado aqui, agora eu me perdi. Ah, não, tá aqui, ó. Doutor em Educação por notório saber. Aí o Valdemar Chacriabá, ele recebeu o título, e aí uma das falas dele, eu acho que fecha, assim, o que a gente estava falando, né? Colocando, se os brancos bem soubessem, nós indígenas que deveríamos demarcar terra para eles, que chegaram derradeiro e demarcaram terra para nós indígenas. Aí eu acho que de certa maneira, acaba ilustrando, né, muito do que você falou aqui. Só para dar um dos poucos exemplos, né? Gente, eu acabo falando muito, desculpa. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Se vocês quiserem colocar no chat também. Eu estou colocando aqui a lista de presença. Ah, perfeito. É interessante terem o livro Há Mundos por Vir. Eu acho um livro desses livros que, não, que justamente tem a ver com aquilo que falou a Daniela. Talvez no primeiro ano, no segundo ano, não são para trabalhar, mas alguns capítulos são muito interessantes para a consciência, como a conscientização ecológica, a cosmovisão indígena em relação ao cuidado da natureza. É uma questão mais de posição minha em relação à natureza, mas acho interessantíssima a contribuição de Danoski e Viveiros de Castro, que se quiserem... Aí ela colocou já? Não sei se esse livro, mas eu tenho também em PDF. Não deveria, mas é assim. Não, esse é o livro que a Fernanda mencionava, eu passo agora, né, caso as pessoas presentes queiram. Sim, eu agradeço também, eu fui aluna de Maria Fernanda, e eu acho que eu fui aluna já faz vários anos, né? Mas eu agradeço nesse sentido de quando as docentes têm uma perspectiva, de um lado, incluindo a subjetividade de quem lê, ou seja, pensando que eu aprendo, né? E também considerando, não só no sentido de não ser uma tábua rasa, né? Mas também tendo um trabalho ético com o conteúdo da matéria, sim? Eu entendo que quem faz esse tipo de matéria tem um posicionamento político, mas nem precisa explicitar. É um componente ético por pensar, justamente por tentar providenciar alguns conteúdos, mais do que nada, um tipo de abordagem, né? Que dá ferramentas que ajudam na autonomia de quem estuda, inclusive porque esse é um contraste muito grande, infelizmente, nem para todo mundo, mas ainda hoje, embora tenha muitos melhores professores do que faz 20, 30 anos, no ensino médio,
tem uma forma de conceber o conhecimento como sendo como já existindo. Nunca aparece essa questão de problematizar a produção e o desenvolvimento de conhecimento. E isso, a gente só quem tem o privilégio, como eu tive, de ir para estar no ensino superior, se formar, né, no ensino superior, é que nós começamos a pensar, ok, existem perspectivas, sim, ou seja, a Boca River, né, Flamengo, não sei quem, porque não conheço nada de futebol, desculpem, não é só, é claro que nós entendemos que existem posicionamentos, mas não é da mesma natureza. Então, eu agradeço quando as professoras têm esse trabalho, porque é um trabalho, eu digo que é um trabalho muito profundo, porque mostrar todo um tipo de olhar em relação à cultura. É muito mais fácil ensinar o que diz o livro e só repetir. Exato. Não, e o que você falou é muito importante, sim, é interessante isso, porque depois que a gente vai para a universidade é que a gente começa mesmo a refletir sobre isso, e como é distante, né? A gente fica assim, nossa, eu saí do ensino médio, fui para a universidade, fiz a graduação em 4 anos, aí começo a trabalhar, e eu acho que falta aquele período também de maturação para a gente, quando começa a ensinar, esse de reflexão, né? Um amadurecimento crítico mesmo, para a gente não pensar nessa forma. E ser, assim, transgressor, assim, né? Quando você assume. Porque quando você chega... Eu lembro quando eu comecei a dar aula, não tão nova, já não era muito nova, e mesmo assim as pessoas, muito inexperiente. Não, faz isso que é melhor. A gente usa esse livro, você não precisa produzir seu material, é esse livro, é assim que você vai fazer, e qualquer coisa a gente conversa com a coordenação depois, no fim do mês. Então, assim, você tem que resistir, você vai que a luta ela é diária, né? A gente sempre tem que resistir, sempre tem que fazer e ser transgressor nesse sentido, eu acho, sim. A Rosane colocou aqui outro livro, Rosane? Não, eu coloquei aí o capítulo 4 do livro que Dani falou, porque foi o capítulo que eu e Fátima escrevemos sobre festa junina, que é um único texto que está em português em todo o livro. De qualquer maneira, o Memória Face, né, a Faculdade de Humanidades, tem um site, Memória, e tem um bocado de material bacana lá também. Podem dar uma olhada, mas eu coloquei o link... Eu coloquei o link do capítulo Festa Junina. Tá, eu vou linkar isso tudo na descrição do vídeo. Aí né, fica mais fácil o acesso e depois eu coloco lá também quando for fazer a promoção da playlist, né, dessa edição. As pessoas, já recebi mensagens aqui no privado das pessoas perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, vocês vão poder acessar depois. Teve gente que precisou sair mais cedo. Eu vou avisar pelas redes, inclusive coloquei aí as redes do leitorado, quem ainda não acompanha, para acompanhar e receber, né, essas notificações. E aí, só comentando, gente, eu esqueci de comentar no início, a professora Caroline Pfeiffer, ela não pôde estar aqui por motivos de saúde, não pôde estar presente hoje, então, infelizmente, não pôde apresentar o trabalho. Eu espero que na próxima edição ela consiga se apresentar, porque também era uma proposta bem interessante de tradução, de literatura, e aí fica para uma próxima, mas mesmo assim valeu a pena demais, mesmo faltando um trabalho, valeu a pena demais ter ouvido a Daniela, a Fernanda, foi um prazer recebê-las, ter noção do trabalho de vocês, que é um trabalho maravilhoso, trabalho de pesquisa, trabalho de sala, e eu espero que a gente continue fazendo trocas, né? Que a gente continue promovendo conhecimento e em contato, né? Para trocas futuras, assim, né? De outros projetos, outras coisas. E agradeço muito, muito a presença de vocês aqui, todos os participantes, já participantes cativos. E aí eu quero agradecer também a presença da Rosane, que esteve com a gente semana passada, hoje está aqui de novo prestigiando, um prazer. E aí eu vou deixar para a Daniela e para a Fernanda para elas finalizarem a palavra final aí para nós. Bom,
da minha parte, só agradecer realmente o espaço para nós, pessoas daqui da Argentina, e também para dar voz aos nossos espaços de ensino, aprendizagem, da formação de tradutores, tradutoras, professores, professoras. É só, realmente, eu acho que é um espaço que nasceu e que temos que continuar promovendo, desenvolvendo. Quer dizer, eu acho que é uma tarefa de nós todas, né? Concordo plenamente com o que falou a Daniela, que é um espaço mesmo de conviabilidade acadêmica, de compartilhamento, e que muitas vezes estamos em instituições não tão longe da Plata do que Buenos Aires, mas nem sabemos muito do que se faz lá, não? Talvez pela Rosane, que é nossa amiga, e que temos assim alguma informação, mas não sabemos o que se faz lá. E acho que através desse bate-papo, desses encontros, chegamos a pelo menos ter uma ideia do trabalho. E, aliás, na universidade, o tema da pesquisa é uma coisa fabulosa, não? Que serve para a preparação dos alunos, dos professores. Talvez nas nossas instituições são mais simples, não tem essa parte mais de investigação, mas pronto, pelo menos no Spangler estou a falar, não? Mas adorei participar e agradeço às minhas alunas que estão aqui e a todos. A Daniela, que é uma gênia, e a Rosane, a Fernanda e a todos os que estão aqui. Muito obrigada pela paciência também. É isso. Não, foi ótimo, o tempo voou. Eu sou péssima mediadora, né? Porque eu vou deixando falar, depois eu fico, só eu falo, eu custo abrir para as pessoas perguntarem, porque eu fico muito empolgada. Mas foi Nossa, foi muito bom, caloroso. gente. Foi muito bom. Eu fico feliz demais em ver esses trabalhos. E é importante, né, eu acho que a gente ter noção e é isso, né? Criar mesmo, bom de saber o que que pode, que é uma forma da gente não apenas promover o próprio trabalho, mas também promover o conhecimento, a publicação e novas ideias surgirem, novos projetos. Eu acho que tem tudo, né, para ter continuidade e uma forma também de documentar isso. Eu acho isso importante demais, porque igual eu comentei com uma pessoa que me escreveu semana passada sobre outros temas para trazer para a próxima edição. E aí eu fiquei muito feliz que as pessoas agora já começaram a sugerir temas e eu ainda comentei, eu falei assim, nossa, agora que eu estou começando a entender como as coisas funcionam por aqui, a gente está, de certa maneira, é uma forma de mapear esses trabalhos, e são trabalhos muito interessantes. É coisa assim que é bacana demais, que eu fico pensando, hoje a gente não teve muitos brasileiros participando, mas tem muita gente interessada em fazer algumas colaborações, porque tem coisas muito interessantes. Então, eu acho que é isso, a gente dá continuidade, né? Um passo já foi dado, agora é melhorar o que a gente começou. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Nos vemos na próxima semana, na última mesa, no dia 26, no mesmo horário, às 6h30. Experiências literárias e de leitura. Espero todos vocês e façam propaganda. Peçam para que outros colegas participem, estão todos convidados. E é isso aí, gente. Uma boa noite para todo mundo.